Olá, amigos do Histórias da Bola. Ele é fera não somente fora de campo, onde revolucionou o futebol ipatinguense com uma administração dinâmica e revolucionária na Liga de Desportos de Ipatinga. Dentro de campo, por mais de 10 anos, Adiel Fernandes de Oliveira foi um zagueiro vigoroso, eficiente e principalmente um grande líder. Exatamente por isso e por muito mais que ele está hoje no seu telespectador Histórias da Bola para contar a sua carreira, seus fatos, a transição de jogador para um revolucionário dirigente de clube e de liga em Ipatinga. Filho do seu Zé Fernandes de Oliveira, o seu Zé Olímpio, falecido no ano passado, e de Dona Maria Sebastiana dos Santos, Adiel nasceu em Belo Oriente. Mudou-se ainda no início da vida para Anac, onde permaneceu até os 8 anos de idade. Desde essa idade passou a residir em Ipatinga, para onde vieram seus pais e os demais irmãos, Walter, Jair, Nilce, Delza, Maria Aparecida e Elizabeth, iniciando uma vitória trajetória de vida. Sempre radicado no bairro Iguaçu, Adiel estudou no Colégio João 23 e depois na Escola Técnica Vale do Aço. Bom de bola desde os primeiros passos, o futebol passou a fazer parte da sua rotina desde sempre. Esteve nas categorias de base do Iguaçu, clube com o qual tem total identidade por todas as razões que a gente já conhece, do Vila Celeste, do Ideal e da Cearia, brevemente. Reunindo todas as qualidades de um bom zagueiro e com perspectiva de ser um profissional, foi logo levado pelo irmão Walter Oliveira para o Vila Nova de Nova Lima, para entregar a categoria de juniores do Leão do Bonfim. Lá foram 4 importantes e inesquecíveis anos, tendo inclusive subido para o profissional do Vila. Mas a necessidade de fazer parte do grupo empresarial fundado pelo irmão e que já prosperava, a Oliveira Comércio e Representações, o fez retornar a Ipatinga e deixar o sonho do profissionalismo de lado, mesmo já estando no elenco principal do Vila Nova em suas disputas em Minas Gerais. De volta ao seio da família e dos negócios, o retorno também ao futebol amador, onde acabou marcando época como um autêntico zagueiraço. Foi titular por diversos anos do time do Iguaçu, exatamente nos anos em que o Iguaçu certamente montou as suas melhores formações, no meados dos anos 80. Depois, teve um problema no joelho, o primeiro de uma série. Ficou um ano parado, retomando a sua carreira já nos anos 90. Foi jogar no Industrial, lá do bairro Bom Retiro, onde acabou conquistando seu único título como jogador em 1994, ao lado de uma legião de grandes jogadores do futebol ipatinguense e regional. Depois, voltou ao seu Iguaçu, onde acabou por encerrar precocemente a carreira em função dos repetitivos problemas nos joelhos. Logo que saiu dos gramados, Adiel, cuja liderança sempre foi marcante, foi chamado pelo irmão Walter, à época presidente da Associação Esportiva e Recreativa Iguaçu, para ser um dos seus diretores, e assim foi. Atuou na área de futebol por algum tempo até receber a missão de também ser o presidente da agremiação, cargo que exerceu com maestria, projetando ainda mais o nome da entidade no cenário de Ipatinga e do Vale do Aço. Em paralelo, começou a se inserir em outras entidades, como o Ipaminas Esporte Clube, a quem presidiu por 3 mandatos, e o Clube Cavalo Vale do Aço, onde prestou a sua colaboração como diretor financeiro. Em seguida, partiu para voos mais altos do futebol. Foi ser vice-presidente da Liga de Desportos de Ipatinga, a LDI, então presidida por Silvestre Antônio Ferreira. Com a renúncia de Silvestre em seu último mandato, da sua sequência de 3 mandatos, Adiel assumiu o cargo e tendo sido eleito logo em seguida para mais um frutífero mandato de 4 anos. Exatamente aí está ou foi o diferencial da entidade, que passou a celebrar parcerias de alto nível com o poder público, com os Minas e outras empresas e entidades. Nos tempos de Adiel na LDI, foram mais de 1.700 jogos oficiais organizados numa única temporada, em quase 20 campeonatos, milhares de jogadores inscritos e em atividade, dos 5 aos 70 anos de idade. Enfim, uma verdadeira revolução no mundo futebolístico do município, sendo reconhecida em todas as outras regiões de Minas Gerais e também pela Federação Mineira de Futebol, que não se cansa de afirmar que em Ipatinga está uma das ligas modelos do estado, referência também para o Brasil. Esse incansável e competente trabalho levou Adiel para o mundo da política. Ele acabou eleito vereador à Câmara Municipal de Ipatinga em outubro do ano passado e espera igualmente mostrar a sua competência em prol da coletividade, mesmo sendo a área bem diferente do mundo da bola. Em paralelo, Adiel jamais deixou de se dedicar às atividades empresariais na Oliveira Comércio e Representações, da qual agora é sócio majoritário, e na Lugavaço, empresa especialista em locação de máquinas e equipamentos. Pois bem,
este homem vencedor, de coração e competências enormes, que trazemos com muita alegria para contar a sua trajetória de vida no seu Histórias da Bola telespectador. Adiel, muito obrigado por ter aquecido ao nosso convite para vir aqui ao História da Bola. Chegou a sua vez, vamos com certeza fazer um programa bem qualificado, principalmente, mais do que contar a sua história, fazer com que ela seja referência para muita gente, eu tenho certeza que o é, e é por isso que você está aqui no nosso programa. Gostaria de saber, assim, inicialmente, com quantos anos que você sentiu que você poderia ser um jogador de futebol e principalmente zagueiro? A gente agradece o convite, Vanessa. Parabéns pelo programa, está valorizando essas pessoas que ajudaram muito, principalmente no esporte aí. Eu iniciei a carreira de jogador aqui com o Policarpo, no Iguaçu, nas bases do Iguaçu, com 12 anos, né? E aí a gente veio disputando as categorias de base e aos 15 anos, quando eu passei para o juvenil, 15, 16 anos, surgiu essa oportunidade do profissional. Naquela época, né, que o Vila, um pouco depois, estava revelando o Luizinho, e a gente surgiu essa oportunidade. Tinha o Solima Matos, que é o presidente da ESAB, ele era o presidente do Vila na época, e antes dessa oportunidade, né, nós tínhamos aí um grupo de bons jogadores, como o Silvinho, o Lala, Renan e outros jogadores, que era do juvenil do Iguaçu, que era considerado o melhor juvenil da região, treinado pelo Romeu Ribeiro. E nessa época surgiu a oportunidade de a gente estar fazendo um teste no Taguatinga, em Brasília, que foi levado pela família, inclusive, do secretário atual hoje, que é o Carlos Magno, né, essa oportunidade. Mas o Silvinho fez um teste. Quando ele voltou para buscar roupa, o pai dele assinar documento, eu peguei ele numa conversa lá, eu falei, ô Silvinho, me dá esses documentos aqui que eu vou tirar xerox e meu pai vai assinar e eu já vou ficar lá. Muito meio atrevido. E tudo deu certo. O Carlos Magno recebeu lá, a gente fez um teste no Taguatinga, mas nessa volta, a minha Ipatinga, para já estar despedindo a família, né, roupa, essas coisas que a gente tinha que levar, o Vila Nova ficou sabendo e através do contato do presidente com o Walter, pediu que a gente fosse fazer um teste no Vila. O Vila tinha revelado o Luizinho, tinha mandado ele para o Atlético Mineiro naquela época, e a gente achou por bem, aqui estava mais próximo de Cruzeiro e Atlético, 2 grandes centros aqui, 2 grandes times do estado de Minas Gerais, e a gente achou por bem fazer esse teste no Vila, né? No qual nós fizemos esse teste. Eu fiquei 4 anos no Vila, né? O Silvinho ele não quis dar continuidade, mas eu fiquei esses 4 anos lá. Mas antes de ir para o Vila, você jogou nos clubes das categorias de base aqui. Você tem no Iguaçu, depois do Iguaçu você teve uma passagem pelo Ideal. Você se lembra de quem jogou com você com o Ideal naquela época, na categoria de base? No Vila Celeste? Eu iniciei no Iguaçu, né? Naquela época, que era Silvinho, Renan, Marquinhos, o próprio Carlos Magno, né? Jogou no Iguaçu. Carlos Magno jogava? Arqueira, bom jogador. Jogador muito rápido. Era um atacante marrento, né? Muito rápido, marrento. Mas era um bom jogador, sim. Inclusive o Carlos Magno era um jogador que tinha futuro, né? Mas é um jogador muito rápido. Um dos jogadores mais difíceis de se marcar, que tinha uma velocidade muito, muito rápido mesmo. Mas naquela época, depois eu passei pela categoria do Vila Celeste. A Vila que tinha essa mesma turma, tinha mais gente? Como é que é? Tinha o Pezão naquela época. Foi muito pouco tempo a minha passada. O Odilon era o treinador. Odilon. Né? Nós tínhamos naquela época talvez um jogador que, se tivesse a oportunidade, talvez seria um segundo Reinaldo, que era o considerado Ratinho. Ratinho. Esse Ratinho depois foi até embora para Nova Lima, eu não sei onde o parar dele não, mas era um jogador, tinha tanta habilidade e rapidez como o Reinaldo dentro da área, muito perigoso. Joguei lá nessa categoria de base naquela época, pouco tempo, e retornei para o Iguaçu, foi onde a gente, né, desenvolveu a nossa carreira no Iguaçu. Você sempre jogou de zagueiro central desde o início, desde que o Policarpo colocou no primeiro time dele? Eu sempre joguei de zagueiro central, porque era um jogador que se destacava, né? No meio da turma. Envergadura física, né? Eu tinha um preparo físico muito grande e sempre colocou. Mas eu já joguei de lateral, já joguei de volante, né? Mas a minha posição mesmo, sempre destaque, foi zagueiro central. Já era capitão do time desde o início? Ou... Desde o início, nas categorias que eu passei, eu fui capitão, pela maneira que a gente conduzia o futebol, né? Eu comecei a trabalhar novo, e eu não sei que essa responsabilidade, né? A gente chegava dentro de campo, tinha uma liderança com o grupo, sempre tive essa liderança,
e sempre os treinadores acreditavam na gente ali, sempre eu fui capitão da equipe. Lá no Vila Nova você morou em Nova Lima, obviamente, morou dentro do estadinho do Bonfim ali, debaixo daquela arquibancada ali, aquele calorzinho assim de 40 graus de janeiro a dezembro. A gente morou dentro do estádio, debaixo da arquibancada, né? Tanto você vê, né, que futebol não é tão assim, né, do que se conta, né? São poucos jogadores que realmente alcançam a história da bola aí, que alcança a riqueza na vida, né? A maioria é uma luta, é dificuldade, e ser jogador não é fácil, né? Porque a carreira é curta, é uma carreira de lesões, e então é uma batalha muito difícil. Então você acha que o jogador de futebol, ele deve mesmo ganhar bem? Eu acho que o jogador deve ganhar bem. Talvez não quando ganha hoje, né, Valdeci? Porque hoje mas você está falando, você está citando as exceções. Digo uma regra geral. Numa regra geral, sim, porque é uma carreira curta, é uma carreira de lesões, e nem todo mundo tem acesso a grandes equipes, né? O cara vem na luta aí, contratos às vezes o cara nem recebe. Nós temos muitos jogadores aí que tem contrato aí que no time não paga, né? E aquele negócio todo. E na época lá no Vila também, não era essa época. O futebol naquela época não era tratado como hoje. Nem a facilidade também tinha como hoje. Porque hoje qualquer jogador que destacar aí, é fácil dele ter acesso ao profissional. O pai, o próprio jogador não depende. E naquela época você tinha que ser indicado por alguém, dirigente, para você conseguir fazer um teste. Né? Como eu fui na época, né? Você chegou até a ascender o profissional do Vila. Você chegou depois dos juniores, já estava sendo utilizado em cima. Quem que era o técnico do Vila Nova nessa época? Quando eu comecei na categoria de base, era o seu Nelson, treinador, né? Até na época que eu fui fazer o teste lá, eu cheguei lá, o Walter me levou, um dia à tarde lá, o treino era à tarde, nós chegamos no estádio, e tinha um preparador físico do Vila lá que chamava Jarbas. Ele até, eu e Silvinho, estava junto, Silvinho era um jogador de referência aqui em Ipatinga, chegamos junto lá, para treinar, o cara já olhou de cara comigo e falou assim, ó, esse menino aqui eu acredito, e falou comigo, mas não estou acreditando muito em você não. E eu também fui um jogador assim, muito consciente, tranquilo, isso não me abalou, porque muita gente, o cara ia falar de cara e já, né, intimida o cara. Eu não tinha essa liderança sempre e fiquei à vontade, fomos para o campo. Com 10 a 15 minutos de jogo, de treino, você entendeu? De treino. E o Vila estava preparando os juniores para fazer um jogo contra o Cruzeiro no fim de semana, categoria de base. Com 15 minutos, ele me tirou da equipe que estava fazendo teste e me colocou no lugar do zagueiro principal dele, e ainda gritou, e aí que ele me deu uma moral. Falou assim, eu quero que jogue igual esse menino está jogando aqui agora, que chegou aqui hoje. Aí isso foi, né? Você disputou campeonatos mineiros de juniores? Disputei campeonato mineiros, na época contra Quirino, já joguei contra o Sérgio Araújo, já estava parando. Jogou no Mineirão, fazia campeonato. Quirino era o capitão, era um dos jogadores considerados a maior revelação do Cruzeiro naquela época, jogando Mineirão. E o Strick veio treinar, estava treinando o profissional logo em seguida, e todos os dias, quando eu morava dentro do estádio também, eu treinava no profissional de manhã, completando treino ali, e treinava à tarde nos juniores, né? Depois veio... O Strick já chegou a te dar... Não, Hilton Chaves. Hilton Chaves era mais paizão. Hilton Chaves, que sempre estava dando essa oportunidade a gente tá. Aí eu fui capitão também da categoria de base, do Vila. Tive uma partida muito memorável lá dentro da Vila Olímpica, que o Galo jogava lá nas categorias de base, na época, até que foi revelado o goleiro Roberto Carlos, na seleção mineira, foi convocado, o Cruzeiro comprou ele logo em seguida, depois, mora aqui em Barão de Cocais, um bom jogador. Nessa época lá que eu fui, eu surgiu uma oportunidade de transferir para o Galo. Nessa época. Você fez um jogo bom, contra o Atlético. O dirigente procurou. Ganharam do Atlético da Vila Olímpica? Nós empatamos na Vila Olímpica 1-1. Tá. E nessa época a gente classificou entre os 4. E foi um jogo tão bom que o dirigente procurou, que negócio todo, mas o Vila tinha logo revelado o Luizinho. Já tinha vendido. Aí o Vila impôs que tinha pagar caro e tal, e não era assim, né? Era muito difícil, né? Então, nessa época, eu tive essa oportunidade, o negócio não deu certo, né? O passe era preso vir, não deu certo, a gente também não tinha conhecimento, como fosse hoje, talvez você poderia ter maturidade na coisa, então era uma oportunidade, não deu certo, né? Eu voltei para o Vila, depois eu tive a oportunidade nas categorias de base, depois eu tive a oportunidade com o Strick,
né? Na época que tinha Isaac Isaac era o Batista, zagueiro. Zé Eduardo, o Nenzinho, né? O Orivelto já chegou fim de carreira, mas jogou no Vila. Isso. Zé Carlos, né? Nessa época, Zé Carlos. Mas aí, rapaz, como também eu era muito consciente, vi que o futebol ele não tinha esse retorno até financeiro, das dificuldades que era, e eu já tinha passado pelo comércio do Valdo, lá com meu irmão, a oportunidade, eu achei que era melhor eu partir para o trabalho. Até porque jogador ganhava muito pouco. Muito pouco. Vila Nova, então. Vila Nova, então, era muito pouco, muita dificuldade. E com isso, né, quando eu retornei, aí eu vim embora. Teve um feriado lá, tipo assim... Deu linha. Carnaval, não sei o que era um feriado lá, eu vim embora para casa e falei que eu não ia voltar mais, porque a situação... E eles mandaram me buscar, rapaz, de novo. Aí eu fiquei lá, e aí eu já fui numa condições assim, vamos ver o que vai oferecer de contrato. E daquele dia me disse ali, não resolve, voltei de novo, não quis ficar. Aí o Zé Eduardo não renovou o contrato com o profissional. Zagueiro. Aí eles me mandaram buscar aqui, rapaz, a correria. Busca o Diel lá em Patinga, porque tem que chegar e tem que julgar. E nisso aí o Walter me orientou bem. Falei, não, você só vai chegar lá e tem que assinar o contrato. Se tiver um contrato profissional para mais uma vez as discussões. Mas aí eu fiquei lá mais de mês com os tricos. Aí também voltei, daí uns 10 dias eu tive um início de uma distensão. Aí fiquei mais uns 20 dias, recuperei. Até era o Rui Guimarães. Rui Guimarães. Na época saiu do Galo, preparador físico. Foi pro Vila. Aí voltei, recuperei dessa lesão. Mas aí discussão de dinheiro, porque eu via que não valia a pena eu largar meu serviço. Eu já tinha um sentimento de carreira, eu tinha uma oportunidade já de negócio. Negócio próprio da família, né? Próprio da família, o Walter estava montando uma loja em Coronel Fabriciano. Como não deu, aí eu falei, não, eu só jogo nessas condições. Daí com os Tricos, muito bom treinador, que ele defendia mesmo o jogador, condições para ele de alimentação, e já melhorou a coisa. Mas aí vim embora e fui iniciar a carreira aí na área comercial, empresarial aí, e voltei às categorias, né, de base aqui, Patinga. Foi aí que eu passei no Ideal. Já não mandou. Na volta. Na volta. Não mandou, continuei no Iguaçu, na seleção de Patinga, né, eu joguei na seleção, sempre estava incluindo na seleção pelos, acho que uns 8 a 10 anos. Tive na seleção. Exatamente sobre isso que a gente vai continuar falando no próximo bloco, dando sequência, na realidade, à carreira do então jogador Adiel Oliveira. E depois a gente vai fazer a transição do Adiel Oliveira, jogador, para dirigente marcante no desporto de Ipatinga e do Vale do Aço. Até já, a gente volta com mais histórias de Adiel Oliveira. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Olá, amigos. Estamos de volta com Histórias da Bola, que nesse segundo bloco continua conversando com Adiel Oliveira. Aquele que foi um vigoroso zagueiro que começou nas categorias de base do Iguaçu, passou pelo Vila Celeste, esteve no Vila Nova de Nova Lima, quase profissionalizou-se, depois retornou ao futebol ipatinguense, por aqui ficou como jogador e posteriormente como dirigente até os nossos dias atuais. Adiel, você dizia então que... na volta do Vila, foi a sua passagem pelo Ideal. O Ideal foi passagem breve e depois retornou ao Iguaçu, onde o Iguaçu já montou aqueles times que já
marcou a época no futebol patinguense, não foi isso? Exatamente. Iguaçu hoje, né, eu considero a minha casa, né, foi onde me deu a oportunidade, né, nessa categoria de base, e onde sempre eu aprendi muito na área do esporte com o Romeu Ribeiro, que era o meu treinador, né, e me ensinou muito na vida. E tem até algumas histórias aí com o Romeu Ribeiro, rapaz, que eu sempre capitão da equipe de base do Iguaçu. Mas o Romeu como seu treinador na categoria de base. Categoria de base. O Romeu Depois jogava, eu vinha jogar com o Romeu. O Romeu era treinador, jogava no amador e treinava as categorias de base, não é isso? E depois, futuramente, eu fui ser jogador lá do Romeu. Ao lado do Romeu como volante, você como zagueiro. Não, você como quatro zagueiro, né? Ele como quatro zagueiro e eu como zagueiro central. O Romeu, ele na beirada de campo, ele é complicado, né? Ele é bastante nervoso. Temperamental, mas é uma pessoa que entende muito futebol, né? A gente tem até algumas passagens com o Romeu. Por exemplo, qual a passagem com o Romeu? Vamos contar o Romeu. Era capitão da equipe e o Portela era o presidente do Iguaçu. Nós tínhamos um jogo decisivo lá contra o Zipa, que era a classificação para a final do Campeonato Juvenil, que ia disputar contra a Cearia. E esse jogo era o jogo quem passar aí para a final. O Zipa e Iguaçu. E eu cheguei lá dentro do campo do Iguaçu, naquela época, dentro do campo do Zipa, do primeiro jogo nosso lá, e no vestiário eu queria jogar, não de zagueiro, eu queria jogar de lateral direito. E aí, numa conversa com o Romeu, eu coloquei para o Romeu uma condições de eu estar jogando de lateral direito. E o Romeu, na verdade, eu era capitão da equipe, que negócio todo, o Romeu pegou e me fez as seguintes condições. Pergunta, você vai jogar de lateral direito ou de zagueiro? Eu falei, não, eu vou jogar lateral direito. Eu falei, não, porque se lateral direito não dá para você jogar. Eu preciso de você na zaga. É um time pesado, aquele negócio. E aquelas coisas de menino, né? Naquela época, deram uma lição pra gente. O Romeu falou, não, se você manter a palavra, você está fora do jogo. E eu, como capitão, tinha liderança, mantive a palavra. Não, Romeu, se eu não jogar de lateral, eu estou fora do jogo. E o Romeu te tirou um jogo decisivo, rapaz, dentro do vestiário. E o Romeu teve peito de tirar, entendeu? De tirar. E ele não tinha zagueiro reserva. Ele não tinha. Aí o que o Romeu fez? Ele me falou, então, Adiel, você pode tirar o uniforme. Tem problema então, não tem problema nenhum, nós vamos para a decisão. Né? E o grupo começou, não, que o Adiel não pode, que eu era um jogador de destaque, capitão da equipe, né, com modesta parte, um zagueiro, né, que tinha uma condições físicas muito boa, cabeceio e tudo. Decisão dentro da Ozei, falou, não, você está fora. Todo mundo assustou com o negócio todo. Ele mandou chamar um zagueiro que nós tínhamos lá, eu não lembro o nome dele agora, lá do Iguaçu, eu vou lembrar o nome dele, mandou chamar ele estava expulso do jogo, mas era um cara que parecia comigo, certo? Aí o Romeu mandou chamar esse menino. Aí estava suspenso, ele mas tinha semelhança física com você. Suspenso. Ele estava suspenso. Mas ninguém sabia disso, ele pegou o menino, colocou no vestiário e falou, pode trocar de roupa aqui. A única opção que eu tenho é essa. E nisso, rapaz, o Portela, o presidente do clube, chegou lá para tirar o Romeu de treinador. Mas não era para me tirar naquele jogo. Quase que o Portela tira o Romeu no jogo. Quase que ele cai no vestiário. Aí o Romeu chegou para o Portela, eu estou assumindo o compromisso. Se eu perder o jogo, você me manda embora. O outro jogo da decisão, você pode me tirar a fama, mas se eu perder, você me manda embora. Eu assumo a responsabilidade. E o Portela xingou, esbravejou, aquele negócio todo. Eu falei, ô Portela, não vamos entrar nessa discussão, não. O jogo está em cima da hora. E o grupo reuniu, o Romeu buscou esse menino, colocou ele no jogo. A Alziba tinha um negócio na hora que o cara assinava, ia lá conferir a carteirinha do jogador, que era o Cosme. O Romeu falou comigo, ó, você vai assinar, ninguém está sabendo que você está expulso, porque ele estava, não era expulsão, ele estava no terceiro cartão amarelo. Ninguém está sabendo, você vai assinar e já sai pulando. E ele assinou não como Adiel. Assinou o nome dele mesmo. Ele assinou como um outro jogador lá. Um terceiro não, tinha um terceiro ainda, que tinha condições de jogo. Que tinha condições de jogo. Tinha condições de jogo, parecia com ele também. Rapaz, o menino foi lá, assinou, o Cosmo ali conferindo, aquele negócio todo na mesa, o cara saiu, pá, vamos pro jogo. O Zipa, 1-0, primeiro tempo. Rapaz, Iguaçu tinha um timaço. Aí o Portela ficou louco. Põe o Dial no jogo e pá, aquela pressão, eu não, nós vamos voltar pro jogo. Aí o meu no intervalo... Você ficou pelo menos na reserva? Não, eu fiquei na arquibancada. Sendo fome. Aí, rapaz, no intervalo, o Romeu, isso eu fiquei sabendo, pessoal, o Romeu chamou o grupo e falou, é o jogo da minha vida. Se eu perder esse jogo aqui, vocês vão dar moral pro Adiel
ir para o Portela e eu estou fora do time. Essa é a oportunidade de vocês provar para mim que nós temos que vencer e eu tenho que provar para o Odiel que quem manda aqui é eu. Quem manda aqui sou eu, rapaz. E nisso, rapaz, o Romeu voltou pro jogo, empatamos o jogo com o Silvinho e viramos o jogo com o Marquinhos. Marquinhos era o centroavante muito bom lá do Iguaçu, Marquinhos dentista. Viramos o jogo, 2-1, fomos para a final contra a Cearia. E o Romeu, ele ficou bem na fita, que até hoje... E você participou da final? Participei. Não, no próximo jogo já voltei pro jogo. Mas de zagueiro? De zagueiro, já voltei pro jogo. Teve que jogar do time? Não, eu era capitão do time. Mas tinha que jogar de zagueiro? Tinha, tinha. Se quisesse, de zagueiro. Essa do Romeu, com o Romeu não teve refresco, então, de querer mandar no time, não, né? Não tinha essa coisa. Eu não tinha nessas condições de colocar, eu tinha uma liderança. E, na verdade, o Romeu contou com a sorte. Ué. Né? Porque ele teve essa atitude, contou com a sorte, que o treinador tem que contar. E ele não tinha coragem de me deixar do outro jogo. Aí você perde o outro jogo, eu estou de fora. E a final foi contra a Cearia. Contra a Cearia. O Iguaçu foi campeão juvenil. Campeão juvenil. Era os melhores juvenil. Dessa época, quais os maiores os atacantes mais perigosos, quais você marcou? Já teve algum atacante que deixou o Odiel sentado? Eu vou descer, eu dei muita sorte com o atacante, não de deixar o Odiel sentado. Né? Eu dei muita sorte com isso, porque eu tinha um vigor físico muito bom, tinha velocidade e preparação física minha era muito boa. Treinava muito, entendeu? Eu treinei com o PC, eu treinava muito. Mas eu já marquei vários jogadores. É lógico, já tomamos gol, já perdemos jogo. Mas aquele do cara vir de braço. Os atacantes, os mais... Agora, nós tivemos a Helder, Deca, né? O Marcelo da Cearia, o Pereneca. Pereneco era um jogador muito rápido. Muito rápido mesmo. Entendeu? O próprio Marcinho da Uzipa, né? Sim. Tinha uma velocidade muito... E o Deca grande. do Jabaquara? Deca, quando ele pegava a bola, puta merda, o Deca corria demais. Mas assim, foi uma passagem muito boa dentro do futebol. Você vê que tanto que eu fui expulso 2 vezes. Só 2 expulsões? 2 vezes, em campeonatos todos, desde categoria de base ao amador. Só 2 expulsões? 2 expulsões só que eu tenho na liga, mesmo assim... E você era chato com os árbitros? Não, eu era um cara que respeitava os árbitros me respeitavam também. Né? O Orlando Barbosa, que era um cara, naquela época, né? Era o top do... Top do top. Era um cara que tinha respeito pela gente, porque eu também não ia no ar para estar reclamando coisas que não tinha razão naquilo ali. Mas era uma época que o futebol nós tínhamos bons jogadores, né? Basílio, Zé Maria, né? Assis Capitão, Fiel. Se não preparasse, estava lascado. Nossa, a Cearia treinava todo dia, todos os times treinavam. Ideal treinava, Cearia treinava, Lenildo, né? O Zipa treinava todo dia. O Zipa e Cearia era todo dia. Então, se você não treinasse, realmente o jogador ia deixar você para trás, porque os caras ficavam dedicando realmente ao futebol. Os grandes, você falou dos atacantes. Zagueiros com os quais você jogou, ou contra os quais você jogou, que você pode, sim, afirmar, fui feliz no futebol que eu joguei contra ou ao lado desses? Eu já joguei hoje contra o Tarcísio, um dos melhores zagueiros aí, Assis, capitão. Né? Joguei com o Romeu identificava muito com o Romeu, porque o Romeu era um jogador baixinho, mas ele tinha uma habilidade muito grande, ele era muito bom de bola, ele chegava primeiro, ele tinha uma habilidade muito. E sempre que bola alta, eu falava, Romeu, bola alta, deixa pra mim, entendeu? E eu me identifiquei muito com o Romeu, tanto é que nós estamos no campeonato Ipatinguense, se não me engano, em 86, que o Iguaçu saiu lá em Belo Oriente. 86. Os 4, né? Isso. Foi a zaga menos vazada do campeonato. Né? Foi a zaga menos vazada, eu e o Romeu. Né? E nós não tínhamos laterais assim de nome, não, naquela época não. Era Tião, né? Os jogadores médio, né? Médio. Mas naquela época o Romeu identificava muito, mas o Chiel, eu já joguei com ele. Já joguei com jogadores mais viril, como o Porcão da Uzipa. Sérgio Porcão, né? A seleção, inclusive, de júnior. Disputou Minas Gerais naquela época. Essa seleção aí. Foi a primeira seleção que eu participei em Patinga, categoria de base. Né, que era o Edson Moraes, um treinador muito bom. Né? E eu participei dessa seleção, a seleção foi longe. Né? É uma seleção que não terminou, ela chegou na final, não teve a final. Eu nem lembro qual o motivo, não teve essa final. Mas nós chegamos à final. O cara era Nenildo, Marquinho, Nilo... Calico, Silvinho, Ledélcio, Luizinho, Cueca, Lulino, gol, era uma seleção muito boa, né?
Mas hoje nós tínhamos bons jogadores, o Chiel, muito bom, né? O Kleber, já joguei junto com ele na seleção de Patinga e contra, né? Bom jogador. Ailton Jones, bom zagueiro. Ailton Jones é fenomenal, né? Fenomenal. Você também participou, chegou a ser chamado várias vezes pela seleção de Patinga, né? De base e principal. Mesmo com o Valdo, dos que me tem falado do Valdo, mesmo com o Valdo Nazário, Valdo com o Assis, com o Giel. Não, mesmo com o Valdo. Tem uma época que a primeira seleção, eu fui indicado até pelo Cosmo. Eu não sei. O Cosmo Mendes, que era preparador físico da UZIPA. Teve o Edson Moraes, para mim, o melhor treinador que eu já tive juntamente com o Romeu. Certo? O Edson Moraes era um treinador, já passou pro profissional também, né? Os dois treinadores aí. Lógico que o Policarpo foi a categoria de base, aquele negócio todo, né? Mas nessa época, o Cosme, eu acho que teve uma lesão com algum zagueiro, e o Cosme me chamou. Conheço um jogador do Iguaçu e tal, me chamou. O Edson nem me conhecia muito, não. O Cosme me chamou para fazer um treino lá. E no treino, que era essa seleção juvenil, eu já me tornei titular no treino. E daí para frente, todas as convocações do Edson Moraes, Joatan passou por seleção, tudo. Eu já fui convocado, sempre estava no grupo, às vezes jogava. Tinha as Copas de Seleções, né? Tinha Copa de Seleções. Copa de Seleções, Fabriciano, Timóteo. Antigamente era Copa Vanguarda de Seleções. Copa Vanguarda. Isso aí isso dá uma alavancada muito grande no futebol. E inclusive Timóteo tinha uma grande seleção com Lingueta, Fernandão, aquele negócio todo. E nessa época, inclusive, eu tenho uma história. Você era o jornalista, né? Não, eu era jornalista repórter do esporte, de Aduaço, né? Não sei se você lembra disso. Que teve uma seleção em Patinga. Ele sempre para a seleção de Patinga, dava azar com o Coronel Fabriciano. Sim. Sempre, rapaz. Ele ganhava de todo mundo. Timóteo, que era considerada a mais forte, perdia para Fabriciano. E aí teve um jogo, Joatan, era até o treinador. Teve uma seleção lá que ele convocou e eu não fui convocado para essa seleção, não. E aí, você fazer a seleção do ano. Né? Do ano. Eu entrei nessa seleção do ano, que era da área de esporte. Do Diário do Aço. Diário do Aço, fazer essa cobertura e tal, da seleção do ano. Por coincidência, saiu a seleção do ano, no mesmo dia que ia ter um jogo da seleção de Patinga nessa Copa contra a Coronel Fabriciano. Estava até chovendo, eu não fazia parte da seleção. Aí a seleção de Patinga, rapaz, ganhou o jogo 2-0, eu acho que tomou 4, perdeu o jogo. No outro dia, cedo, o Joatan já me liga, você está convocado para a seleção aqui, tudo. Assim, foi até a convocação, já foi feita através do Diário do Aço. E nessa época, né, eu fui eleito até nessa revista Gente do Vale do Aço. Na época nós tínhamos a revista Gente do Vale do Aço, que era editada pelo Jair Paulo Fraga, que é irmão do Edmundo Paulo Fraga. Edmundo, fazer seleção. E nessa avaliação aí na área de esporte, eu fui considerado o zagueiro do ano. Homenageado nessa época, que saí nessa revista, né, contando a história do Vale do Aço. E aí fui jogar na seleção, e a seleção de Patinga foi até campeã. Nós somos campeã lá contra a seleção de Timóteo lá dentro. Nós empatamos o jogo, né, que tinha Tidinho. A seleção era fantástica, né? Mas em Patinga também tinha bons jogadores, né? Patinga tinha condições de 2, 3 seleções aqui do mesmo nível. Depois, no final, você acabou sendo campeão mesmo com o jogador amador em Patinga, no Industrial, né? Quis o destino que fosse no Industrial e não no Iguaçu, né? Quis o destino que fosse Industrial. Porque aí veio jogando, tive lesões, né? No joelho. Tive uma lesão até na seleção, porque eu sempre joguei no amador e tinha uma condições de júniores naquela época, né? Era 21 anos. Né? 21 anos, cara. 21 anos, né? Então, naquela época, eu fui jogar, acho que parece que era o primeiro ano da seleção. Quem me convocou lá na Cearia, essa seleção ia treinar lá. E, na verdade, eu estava transferindo para a Cearia na época, que era aquele moreninho lá, o... Sidney, treinador. E ele me chamou lá. E a seleção ia treinar e eu cheguei lá, fazendo preparação em caixa de areia, que negócio todo, treinando com a seleção. Nicolino Rodrigues, que era da seleção, acho. Da seleção Nicolino. Ipatinga, né? Aí treinando aquela seleção convocada, que negócio todo, tinha mais de 1h30 de treino. Vai o Sidney me chama para a Cearia. Marcelo e tal, assinei na Cearia. E tinha um jogo logo em seguida, rapaz. E eu já cansado do treinamento, vai eu entrar no jogo. O jogo treino da Cearia. A musculatura está cansada. Foi aí que eu lesionei, rapaz. Torção no joelho, que arrebentou o ligamento, menisco, foi tudo. Tudo isso aí.
Aí arrebentei, aí parei de jogar futebol, não tinha condições mais. Tentei recuperar um ano e pouco, mas sempre que batia na bola, sentia, o joelho deslocava, aquele negócio todo. Foi quando eu tomei a decisão que eu passei por uma cirurgia de menisco com o Dr. Nele Nasmar, na época. Mas depois não deu certo também, retornei e aí tinha o ligamento. Já deveria ter feito. Aí fui no Ronaldo Nazaré, fiz a cirurgia de ligamento. Tentei voltar, mas aí aquele negócio, né? Trabalhando, vai desistir do futebol, aquele negócio todo. E eu peguei e falei assim, não vou mexer mais com futebol. Parar com isso. Um dia eu não conseguia voltar. Aí eu fui no Ronaldo Nazaré, numa revisão lá, ele chegou para mim e falou assim, Adiel, você vai treinar e vai jogar, cara. E aquilo me deu um ano de novo, voltei, aí fui treinando, jogando, aquele negócio todo. E voltei para o Iguaçu, disputando campeonato, aquele negócio todo. Tinha bons jogos na época, Belo Oriente, né? Fizemos bons jogos contra Belo Oriente. Eu lembro de um jogo contra Belo Oriente que, dentro do Iguaçu, Nilton, aqueles caras todos, o Belo Oriente, Paulinha, aquele negócio, o Belo Oriente fez 1-0 em nossa, e o Belo Oriente trazia uma torcida em peso. Inflamada. Em peso, rapaz. E fez 1-0, e a torcida gritando, e quase quebrando aquela lambada, rapaz. E eu falei, pô, nós vamos matar esse time aqui dentro. Aí o Vavá, que Vavá, centroavante. Aí meteram uma bola lá, rapaz, o primeiro cruzamento que veio, eu subi, tufo. Aí, rapaz, eu fui lá na Alambrada, a torcida quase quebrou a Alambrada. Torcida do Belo Oriente. E como é que foi o jogo? Aí nós viramos o jogo, 2-1. Ganhamos o jogo. Mas o time Belo Oriente era muito bom, né, na época. Mas aí, rapaz, eu fui jogando aquele negócio todo e depois eu resolvi parar com o futebol. E fiquei praticamente uns 2 anos parado de futebol, dedicando só a serviço mesmo e tal. Até por causa de lesão de joelho, eu desanimei com futebol. E nisso, em 94... exatamente sobre a volta do Adiel ao futebol e, na verdade, o fechamento da carreira dele, quando ele foi campeão amador de Patinga pela Industrial em 1994, a gente vai falar no próximo bloco do Histórias da Bola, que contaremos também a carreira do dirigente Adiel Oliveira. Até já. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Olá, amigos e amigas do Histórias da Bola. Estamos de volta nesse terceiro bloco, em que contamos e continuaremos a contar as histórias, a vida desportiva de Adiel Oliveira, do empresário Adiel Oliveira e do hoje, né, político Adiel Oliveira, que em outras épocas, em outros tempos, foi um baita de um zagueiraço que marcou época no futebol patinguense e posteriormente um dirigente também marcante. É por isso mesmo que ele está aqui no seu programa, no Histórias da Bola, contando as suas passagens, as suas peripécias, as suas andanças e até dos seus projetos futuros. Adiel, você falava no bloco anterior, relativo à sua passagem como jogador do Industrial, em 1994. Quem te levou lá para o Industrial para você conquistar um título de patinguense como jogador e depois encerrar a carreira? Em 94, o Romeu, né, era o treinador. O Romeu Ribeiro. Romeu Ribeiro, treinador. Sempre o Romeu. Sempre o Romeu. Treinador do Industrial. O Bira era o presidente naquela época. E o Romeu me fez um convite de, Adiel, vamos voltar a treinar e eu estou fazendo um time para ser campeão patinguense.
e tinha bons jogadores. Na época, Ebinho era o zagueiro, né? Ney da Mata estava lá, Pretinho estava lá, Cueca estava lá, Calico, né? Tinha vários jogadores, Silvinho, muitos jogadores. Seleção. Bons. Seleção, na verdade. Luiz Fabiano corre muito, né? Fabiano, Fabiano, o outro irmão dele, o Zé Carlos. Zé Carlos, né? Então, nessa época, o Romeu me convidou, eu falei, Romeu, não vou mexer mais no futebol, que negócio todo. Ele, não, vamos lá treinar, rapaz, que negócio todo. E você tem condições ainda de voltar. E eu peguei, era muito amigo do grupo lá e voltei a treinar. E nisso, estou preparando aquele negócio todo, tinha um jogo, lá num domingo lá, o Romeu, eu treinando, preparando para jogar. Nesse jogo não deu condições de jogo para mim, porque eu não tinha a carteirinha da Liga ainda. Tinha feito a minha inscrição na Liga. E o Romeu, ele é muito esperto, né, nas coisas. O Romeu tinha um negócio de ele assinava para todo mundo, ia aquele negócio todo. Romeu, Diel, me dá uma foto sua aqui, que domingo é o Zip e quem vai jogar é você. Eu não sei, não entendi nada. Ele falou, não, eu vou lá escrever você na Liga, eu não sabia qual o motivo. Mas, na verdade, que o Romeu já tinha pedido fazer minha inscrição antes, eles não tinham feito. Estava voltando a jogar bola, aquele negócio todo, meio pesado, aquele negócio todo. Depois que o Romeu veio me falar que ele foi lá, fez a minha inscrição e ficou com a carteirinha no bolso. Quando chegou na sexta-feira, no treino pronto, treinando lá, eu como titular, eu Ebinho na zaga, o jogo é contra o Zipa, jogo decisivo. O Bira chegou para o Romeu e falou com o Romeu que eu não teria condições de jogo, que não tinha entrado com a minha ficha na Liga. E o Romeu já tinha feito. Já tinha feito a inscrição. Porque ele já sabia que o Bira não estava, né, com tudo, o Bira é meu amigo, mas na época... Tá com boa vontade. Achou que não estava, porque achou que eu não estava preparado ainda. Primeiro que eu estava chegando no Industrial, que tinha mais o grupo, né, da turma de lá. E ele achou que eu não estava preparado ainda para estar jogando. E tinha bons jogadores lá na época, tinha uma lesão, estava voltando, tinha outros zagueiros lá, de nome e tudo. Nisso, rapaz, o Romeu pegou minha carteirinha, treinei e tal, aí o Tonhão, massagista, dando massagem lá depois do treino, brincou comigo. Fazer massagem essas pernas aqui vai decidir o jogo domingo. Brincando comigo no vestiário, que negócio todo, o Romeu falou, você pode vir pro jogo. Cheguei no domingo lá, tal, o Romeu tá com minha carteirinha, pode ir pro jogo. O Biro, não, mas o Diel não pode. Pode, a cadeirinha dele tá aqui, ó. Daqui? Aí o Romeu entrei no jogo, rapaz. E, rapaz, lá no campo industrial mesmo? Não, campo industrial, contra o Zipa. Aí, rapaz, no primeiro tempo lá, não sei se foi no segundo tempo, veio um cruzamento lá, Silvinho bateu um cruzamento lá, escanteio. Eu subi, 1-0 para nós. Aí ganhamos o jogo, gol meu. Depois, só faltou me carregar lá. E eu, capitão do time. O Romeu me colocou, capitão. E acabou sendo campeão, Patinguense, 94. Acabei sendo campeão, entendeu? Depois, eu tive uma outra lesão, daí uns 20 dias, eu fiquei fora umas 4 partidas do time, lá no campo do Vila Celeste, onde eu quebrei o nariz lá. Na época, eu subi lá no jogo lá, quebrei o nariz, fiquei 24 partidas fora, retornei, nós somos campeão em Patinguense. Dentro disso aí, agora, eu tenho a minha retribuição para dar ao Romeu, como lá atrás, né, ele me tirou do jogo, eu falei, agora é a minha hora, Romeu. A história está te contando. Porque o Romeu, na época, ele, treinador lá do Industrial, ele teve uma divergência lá com o Zé Carlos e com o Fabiano. Os irmãos. E os dois colocaram as mesmas condições. Se o Romeu não sair do time, com o Bira. Se o Romeu não sair, nós não ficamos no time. Eles estariam fora. Os dois, fera. Tinha muitos, mas os dois eram fera, né? Aí o Romeu, eu lembro que o Romeu saiu do time. E eu, como capitão do time, eu reuni o grupo nosso e falei assim, olha, se o Romeu não voltar até sexta-feira, nós não treinamos mais. O Bira reuniu com a gente na terça-feira, nós chegamos, já tinha demitido o Romeu, nós chegamos e colocamos essas condições para o Bira. E fomos embora. O Bira falou, não, fomos embora. Eu, o Silvinho, esse grupo aí. Quando foi na quinta-feira, eles ligaram para nós. O Romeu está retornando, Zé Carlos Fabiano está fora do time, vocês podem retornar. Retornamos. Retribuir isso para o Romeu. Retribuir isso para ele. Voltamos para o jogo, aquele negócio todo. Mas depois, dizendo umas 4 partidas para frente aí, na semifinal, o Fabiano veio, pediu desculpa ao grupo. Esfriou a cabeça. Retornou para o time e a gente foi campeão contra o AERC, né? Inclusive o Chiel jogava no time do AERC. Nós fizemos o primeiro jogo lá no Ideal, 1-1, jogo duro. E a gente falou assim, vai endurecer esse jogo. Eu acho que o cabeça era do AERC, aquela turma toda. Quando chegou no segundo jogo industrial, o jogo foi fácil, mas
Nós metemos 4-0. Até eu, que era zagueiro, já saí para ser centroavante, né? Foi fácil. Foi fácil demais. E a transição sua de jogador para dirigente? Depois, primeiro você foi diretor do Iguaçu e depois presidente. Quanto tempo no Iguaçu como dirigente? Eu como diretor do Iguaçu, eu já jogava e era diretor, né? Depois disso aí, do Industrial, foi a época que eu parei, fui campeão, parei. Fizeram um super time no ano seguinte, até com proposta de estar pagando jogador e tudo, mas eu não quis mesmo, porque dedicar ao serviço. Aí eu voltei para o Iguaçu, né, e fui convidado pelo Walter Mazodeno, ser o presidente do time do Iguaçu. Fizemos até bons times lá, né, que nós tivemos Júlio Maria e muitos jogadores lá. E depois disso aí, do Iguaçu, eu entrei, né, o Ipaminas, né, onde eu fui levado pelo Walter, participando de diretoria, que negócio todo. Fui presidente lá de 3 mandatos, o Clube do Cavalo, que negócio todo. E como é que surgiu o convite para ir para a Liga de Desporto de Patinga? O Silvestre, na última eleição dele, do último ano, quando teve a eleição, aí tinha uma divergência de um grupo de equipes, né, que é comandado pelo Ademar, Claudete, aquela turma, que queria ter uma chapa para disputar contra o Silvestre. E nisso, eu fui até... Já era o terceiro mandato. Terceiro mandato, no último mandato dele. Mas aí eu fui convidado para participar disso aí, mas aquele negócio, não, eu não vou entrar para disputa, porque eu nunca fui de participar assim... A coisa está dando certo, e estava dando certo a Liga naquela época, né? Eu não quis partir para essa disputa, eu queria um consenso, né? Nisso, tinha um consenso lá, o Claudete ia juntar, a gente ter uma chapa única, e com isso teve uma oportunidade até de eu ser, logo depois, secretário, né? Nesse consenso lá, eu falei, não, peraí, se não for de consenso, eu não vou participar de eleição, não vou disputar, e vou ficar fora. Nisso eu fiquei fora, né? Porque não houve esse consenso, fiquei fora. O Silvestre voltou a me convidar e falou, Silvestre, eu não quero participar, eu já recusei lá ser candidato, eu não quero disputar. Mas como eu não queria disputar contra o Silvestre, eu aceitei ser o vice dele. Entendeu? Inclusive eu falei com o Silvestre, eu vou entrar seu vice, não quero participar da Liga, vou estar com você na eleição, mas você vai comandar e não quero participar. E nisso eu entrei como vice, até que no último ano do Silvestre... Ele renunciou. Ele renunciou. E o seu mandato na Liga de Patinga, na verdade foram 5 anos. O último ano do mandato do Silvestre, então, como vice, assumindo. Depois os 4 anos. 4 anos, 3 anos depois, na verdade são 4 anos. E como é que foi isso tudo? O que te levou a fazer aquela... virar o futebol patinguense de ponta cabeça, torná-lo conhecido? O que dava no dia para fazer as promoções, fazer o time, agitar? O que fez o Diel para pôr aquela coisa para frente? Não, na verdade, né, quando o Silvestre anunciou que tal, eu até tentei convencer o Silvestre para não sair, porque eu achei que eu não tinha nem experiência para assumir a Liga, mas ele, não, vou renunciar, aquele negócio todo, e pá, eu entrei de cabeça no negócio, e lógico, dei sorte com parcerias que nós fizemos com a administração, manteve a parceria com os Minas, mas na verdade, eu acho que está no grupo que a gente procurou estar colocando junto, que é onde a gente buscou apoio da imprensa, a gente buscou apoio dos desportistas, inclusive você fazendo parte lá da Liga, e procuramos estar trabalhando, ouvindo as pessoas. Eu procurei fazer uma pesquisa com todos os clubes, as dificuldades de cada um, as necessidades deles, e o que era naquele momento que nós precisávamos estar trazendo para o futebol patinguense. Resgatar o torcedor, juntamente com a família torcedor, da beirada do campo. Então, que veio surgindo aquelas coisas. E nada demais, não. Eu via alguma coisa, pesquisava na internet, televisão, alguma coisa de promoção, e eu ficava olhando Copa do Mundo, gente olhando as promoções ali tem que fazer alguma coisa diferente. E nessa parceria aí de diretoria, a gente procurou estar ouvindo os clubes, ouvir o torcedor, dar estrutura para o torcedor. Foi aonde nós levamos toda a estrutura, tanto de divulgação da Liga, oferecer o trabalho da Liga de divulgação, fazer com que o empresariado entendesse que através do esporte, além de ele estar contribuindo, tirar as crianças de rua, evitar drogas, essas coisas, era um meio de divulgação que valia a pena investir. E com isso, nós partimos para esse lado aí da mídia, partimos para esse lado de parcerias, que deu certo, né? Que é onde a gente colocou lá brindes para sorteio, tanto é que no primeiro ano nós levamos quase 11 mil no Ipatingão. 11 mil pessoas. 11 mil pessoas. 11 mil pessoas na decisão de campeonato amador. Uma decisão de campeonato amador. E qual foi o momento mais marcante que você considera
nesse seu trabalho na Liga de Patinga? Qual aquele momento que o Odiel falou assim, oh Deus, muito obrigado por esse momento? Ô, Valdeci, eu acho que naquele momento ali, quando eu vi realizado aquelas condições ali do grupo, do Ipatingão, com 11 mil pessoas ali dentro, que eu olhei para aquele estádio e falei assim, aí eu tive que agradecer a Deus, porque isso é um conjunto. Você tem que torcer para não chover, você tem que torcer. Era um domingo de manhã, era o primeiro jogo de experiência, sol quente, aquele negócio todo, mas eu sempre acreditei no potencial e uma coisa que eu sempre fiz é ter parcerias com as pessoas e fazer esse corpo a corpo, convidar. Você vê tantas pessoas que nunca tinham ido em campo, foram, a partir do momento que a gente assumiu a Liga, foi acompanhar o campo. O cara estava ouvindo o radinho, o rádio também foi muito importante. Essa parceria, tanto com o jornal, com a rádio, de estar transmitindo os jogos aí, foi importantíssimo, de dar essa estrutura. E naquele momento eu agradeci a Deus e tanto é que foi uma época também que nós arrecadamos mais de 2.000 toneladas de alimentos. 2.000 quilos, né? 2.000 quilos de alimentos. 2.000 quilos de alimentos. E as direções da Liga, nós procuramos direcionar a Liga, não só o futebol ali dentro do campo, a estrutura para o torcedor, a estrutura para o jogador. Profissionalizou a profissionalizar. E outra coisa, buscar a sociedade para dentro da Liga. Foi aonde nós arrecadamos alimento, aonde nós fizemos trabalho com escolas no meio ambiente, aonde nós partimos de verdade, de fato, limpar as lagoas, aonde a gente tem igual no Planalto, lá na Ações ambientais, né? Ações ambientais. Nós procuramos envolver a sociedade na Liga. Ações na comunidade, com a polícia militar, que foi muito parceira da gente. Então, isso tudo foi uma estrutura. E naquele primeiro jogo, onde o Ipatingão tinha 11 mil pessoas, naquela primeira decisão... Aquele foi o seu momento marcante. Aquele foi o momento que eu agradeci a Deus e falei assim, eu acho que nós estamos no caminho certo. E aí foi dar continuidade. O Odiel vai continuar sempre ligado ao desporto, continuar sempre dando suporte à Liga, continua no contexto? Com certeza. Nós continuamos mais 2 anos para frente. Esse mandato desse ano agora é o Silvio, que era o vice-presidente que assumiu, né, a presidência. Eu tenho um compromisso, não só com o Silvio, eu tenho um compromisso com o esporte, de estar ajudando. A administração atual aí tem esse compromisso conosco também, de estar ajudando o esporte. E a tendência aí é nós que temos esporte no sangue, gostamos de esporte, e até para usar o mecanismo do esporte, para estar fazendo essa diferença aí, de tirar essas crianças de rua, dar oportunidade de lazer para as pessoas, com certeza eu vou estar empenhado nisso aí. É lógico que agora, como vereador, a gente tem outros segmentos, que eu sou da área de indústria, nós temos que estar buscando aqui, igual a retomada que a gente já está discutindo aí, do distrito industrial, que é onde dá oportunidade de trabalho às pessoas, de renda, né? Nós precisamos de crescimento nesse momento tão difícil da Uzi Minas aí, que a gente entende, mas é saúde, educação, na verdade, mas a gente coloca à disposição de todos, mas na verdade o esporte, a gente vai estar sempre batalhando, que a gente possa dar oportunidade às pessoas de lazer, né? Esporte e lazer para todos. No contexto, o que o Odiel pode dizer nesse fechamento de programa? Qual que é a grande lição positiva que o futebol trouxe para a vida do Odiel? O futebol, na verdade, me educou muito. Lá de quando o Policarpo, ele tinha eu comecei com ele tinha uma disciplina muito grande. Você vê que o Policarpo, à noite, ele saía rodando. O Iguaçu ali, os barzinhos, para ver se a gente estava na rua. Então, tudo isso contribuiu. E a grande coisa que o esporte me proporcionou foi abrir portas e a relação de amizade que eu tenho hoje. Isso, essa valorização de amizade, a gente não troca por nada. Então, o esporte, ela me deu essa oportunidade de relação de amizade, de contribuir com a minha vida nisso aí. Eu acho que o esporte realmente, além de oportunidades de pessoas, a contribuição social que ele dá, mas o esporte, ele abre portas, ele é a amizade que você faz no esporte, isso não tem preço. Então o esporte me ajudou muito nisso aí. Também não tem preço o trabalho que você fez, com certeza acompanho desde o início pelo esporte patinguense. Espero que continue por muitos e muitos anos. A gente agradece a sua participação aqui no Histórias da Bola e que você continue, né? Continue na bola, continue no contexto da sociedade e principalmente sendo um homem de ponta do mundo do futebol. Não, a gente agradece, né, e coloca já o gabinete à disposição e eu tenho certeza que nós vamos ainda futuramente estar vendo algum jogo aqui com a própria TV Cultura, está transmitindo ao vivo
do futebol ipatinguense. Com certeza. A vida que segue, bola que rola, e é assim que toca a vida no mundo da bola. Hoje pôde contar, aqui através do Histórias da Bola, as passagens, as andanças do menino Adiel Oliveira, que tornou-se jogador de futebol e depois de dirigente de entidades e posteriormente até um político, mas que certamente continuará por muito, muito tempo ainda prestando a sua colaboração, o seu trabalho voluntário e voluntarioso ao desporto de Ipatinga e do Vale do Aço. E é por isso mesmo que ele esteve aqui no Histórias da Bola contando para você, telespectador, a sua história. É a você que a gente uma vez mais agradece pela companhia, por ter nos acompanhado em mais essa edição deste programa, que é feito para você. Muito obrigado e até a próxima edição do nosso Histórias da Bola.